Amém. Vamos ler? Salmo 144, versos 3 e 4. O texto diz assim: Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Amém, esse é o texto. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Esse texto aqui não é um texto que fala de humildade, simplesmente. É um texto que aponta para a grandeza de Deus, para a grandiosidade do Deus a quem a gente serve, a quem a gente cultua. Nós temos um Deus que é totalmente grandioso, um Deus capaz de criar todo o universo, todas as coisas que os nossos olhos podem enxergar, com toda a glória, com todo o esplendor. Eu fico impressionado quando eu olho para a criação. Ontem mesmo eu estava passando com a Lê ali na praia de Piratininga e às vezes eu faço essas divagações assim, e eu estava trocando uma ideia com ela falando, poxa, é impressionante, né? O mar é tão volátil assim às vezes, a água é uma coisa que parece incontrolável, você pensa num oceano, e aí o mar estava bem agitado ontem, às vezes eu passo ali na frente, o mar está calminho, está tranquilo, o mar estando agitado ou não, ele não ultrapassa os limites da areia, isso por anos e anos e anos, e isso acontece por onde você vê o mar, por onde você enxerga, enfim, coisas que eu fico refletindo, e eu falei com ele, eu falei, cara, o nosso Deus é impressionante, como Ele cria as coisas e as condições para que a gente possa viver, e toda a criação respeita toda a ordem de Deus a ela. Quando a gente se dá conta dessa verdade, da grandiosidade do Deus que a gente tem, a gente percebe quão pequeno, quão frágil nós somos diante dEle. E o que impressiona às vezes o nosso coração, ou deveria impressionar, apesar de nós termos um Deus tão grande assim, tão glorioso assim, tão soberano assim, quantas vezes a gente se esquece dessa verdade? A gente é capaz de esquecer da grandeza desse Deus, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua bondade, do seu cuidado por cada um de nós em todo o tempo. Tem uma historinha que um garotinho estava com seu pai, e aí o garotinho de repente pergunta para o seu pai, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai de repente, ouvindo essa pergunta, ele olha para o céu e ele vê um avião passando, e ele fala assim, filho, para você qual é o tamanho daquele avião que está passando lá no céu? O filhinho olha para o pai e fala, pai, é muito pequeno. Aí o pai fala, beleza, pega o seu filhinho, vai até um aeroporto próximo, e aí tem um avião lá, gigantesco, parado, e aí o pai agora pergunta, filho, para você qual é o tamanho desse avião? Aí o filhinho fala para o pai, pai, esse avião é enorme. E aí o pai se vira para o seu filhinho e fala, filhinho, Deus é assim também. Quando nós estamos distantes dele, a sensação que a gente tem, a percepção que a gente tem é que ele é muito pequeno, talvez que ele nem exista, mas quando nós nos aproximamos, quando nós estamos perto, a sensação é que ele é enorme, é que ele é totalmente grandioso. Com certeza, a percepção que a gente tem a respeito de Deus muda completamente dependendo da distância que a gente está dele. A percepção que a gente tem a respeito do nosso Deus, da sua grandiosidade, do seu poder, de quem Ele é de fato, muda completamente dependendo da distância que a gente está dele. Eu lembro quando eu era adolescente, eu surfava, meus 14, 15 anos, eu já fui de ir para a praia, apesar da minha cor, e eu olhava as ondas de longe, às vezes eu tinha a sensação, o mar hoje está tranquilo, está pequeno, e aí quando eu entrava lá no mar, e aquelas ondas pareciam gigantescas para mim, quando eu estava lá dentro. Que diferença que a distância faz? Que diferença a distância faz para a nossa percepção a respeito da grandeza? Quão longe ou perto nós estamos de Deus pode fazer toda a diferença com relação à percepção do seu tamanho e da sua importância para cada um de nós. No trecho que a gente leu aqui essa noite, Davi declara com o seu coração, Senhor, que é o homem para que te importes com ele? O homem é como um sopro. A sensação que eu tenho, Senhor, quando eu estou na Tua presença aqui, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, eu sou tão frágil. O homem é como um sopro. O contraste
entre a grandeza de Deus e a insignificância, a pequenez do homem, impressiona o coração do salmista, de Davi. Obviamente, ele era alguém que vivia perto do Senhor. No verso 2, no verso anterior a esse trecho que a gente leu, ele mesmo diz: Deus é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele em quem me refugio. A sua percepção sobre quem Deus era para si era de total reverência. Ele entendia a grandiosidade desse Deus por conta da sua proximidade. Francis Chan, um pastor californiano, escreveu certa vez no livro Louco Amor: às vezes eu sinto dificuldade em imaginar a maneira mais apropriada de reagir diante da magnitude de Deus em um mundo inclinado a ignorá-lo ou, no máximo, tolerá-lo. Deus não deve ser tolerado, Deus deve ser adorado e temido. Quanto mais nós temos a percepção do tamanho, da grandeza de Deus, mais nós vamos entender a nossa fragilidade, a nossa brevidade, a nossa pequenez. Mais evidente se torna quem nós somos diante dele de fato. E é isso que Davi escreve nesse trecho que a gente leu, nesses 2 versos. Eu queria compartilhar com vocês 2 lições que a gente vai extrair desse trecho para a nossa vida essa noite. Em primeiro lugar, Deus é totalmente grandioso, independente da percepção que a gente tenha. Deus é grande, ponto final. Você pode achar isso ou não, você pode enxergar isso com os seus olhos ou não, você pode concordar com isso ou não. Deus é gigantesco, Ele é grandioso, Ele é o Deus criador de todas as coisas. No verso 3, Davi vai escrever: Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? Aqui eu imagino que Davi, no ímpeto de louvor a Deus, ele reconhece a grandiosidade desse Deus e declara isso reconhecendo essa grandiosidade como algo inquestionável. Ele nem pergunta: Senhor, eu acho que você é grande. Não, Senhor, você é grandioso. O que sou eu para que você se importe com a minha vida? Quem é o homem para que você se importe com a sua vida? O que é o ser humano perto da sua grandeza para que você se importe com ele? No outro salmo, Salmo capítulo 8, versos 3 e 4, o mesmo Davi tem uma reação muito semelhante dessa de percepção da grandeza e majestade de Deus. Salmo 8, versos 3 e 4, ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Provavelmente isso devia ser um questionamento que estava sempre no coração dele. De repente, no momento em que ele adorava a Deus, a ponto dele escrever isso algumas vezes, ele devia olhar para a criação, para o céu, para toda a grandeza de todas as coisas e falar: Senhor, com essa grandeza toda, você que criou isso, como você fala diretamente comigo? Quem sou eu para que você se importe com a minha vida? A questão é que nem sempre a gente tem essa percepção sobre Deus. Infelizmente, a correria do dia a dia, a correria da nossa rotina, a nossa falta de tempo em buscar a Deus como a gente deveria, dissipam essa reverência que a gente deveria prestar ao único e soberano Criador e Senhor. Eu queria te perguntar uma coisa: o que aconteceria se eu pedisse para você, em vez de sair falando alguma coisa com Deus quando você começasse a orar, para que você, por algum momento, por alguns segundos ou alguns minutos, parasse um pouco e desse uma olhada cuidadosa, demorada, nesse Deus grandioso, antes de você pronunciar a primeira palavra diante dele? O que aconteceria se você, no momento seu de devocional, em que você vai buscar o Senhor, você fechasse o seu olho, em vez de sair falando um monte de coisa que você quer falar, ou pedir um monte de coisa que você quer pedir, você simplesmente tentasse imaginar Deus em toda a sua grandiosidade, sentado no seu trono alto, sublime, totalmente grandioso, cheio de poder, imaginasse quão santo esse Deus é, quão soberano esse Deus é, quão maravilhoso, digno de louvor, adoração, reverência, temor, todas essas coisas do nosso coração para Ele.
antes de pronunciar a primeira palavra, como seria a sua oração? Quando o nosso coração é tomado por esse tipo de temor, a nossa percepção a respeito de Deus muda completamente. Completamente. Eu me lembro quando eu estagiei a primeira vez no fundo de pensão da Petrobras, na Petros. Isso tem muito tempo já, muitos anos. Eu ainda estagiário, às vezes eu apresentava algumas coisas nas reuniões de comitê, que eram as reuniões em que eram deliberadas algumas decisões de investimentos na época. E nessa reunião tinham vários diretores, gerentes ali. Óbvio, eu era estagiário, mas às vezes eu apresentava algumas coisas que eram importantes para tomada de decisão ali. E eu lembro que a minha percepção a respeito daquelas pessoas era uma percepção de hierarquia, de total respeito. Eu era só um mero estagiário, iniciando no mercado financeiro, aprendendo uma porção de coisas. Ali tinham diretores que tomavam decisões de milhões, de montantes gigantescos de dinheiro. Eu tinha uma noção de respeito e de hierarquia mesmo. Naquele ambiente, várias pessoas estavam acima de mim, provavelmente todas, eu era só um mero estagiário. Eu não usava qualquer palavra para me dirigir para eles naquele momento. Eu media a minha forma de falar, de agir diante daquelas pessoas. Eu prestava atenção na minha postura no meio daquela reunião. Nunca passaria pela minha mente chegar naquela reunião e fazer qualquer coisa. E tá bom, e nem me importa como vai ser, sei lá o que vai acontecer. Só eram pessoas numa posição de hierarquia acima de mim, numa empresa. O que dirá a nossa postura diante de Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é de fato digno de reverência, de temor, de honra? Quantas vezes a gente repete orações sem nem prestar atenção naquilo que a gente está falando, apenas pela rotina que a gente tem? Eu vou dormir, eu preciso fazer uma oração antes de dormir, Senhor, abençoa aqui, nem prestei atenção, foi só no automático. A gente vem na reunião de oração, a gente precisa vir, inclusive, a gente se comprometeu a estar lá, a reunião de oração voltou a esvaziar um pouco, a gente precisa retomar o nosso compromisso diante de Deus, mas quantas vezes a gente quer lá orar e tal, a gente começa a repetir um monte de palavra sem prestar atenção. É claro que a gente tem que orar, a gente vai sempre encorajar todo mundo a orar. O meu ponto aqui é, a gente entende diante de quem a gente está. A gente tem tido uma postura de temor diante dele. E se a gente às vezes não dá atenção nem às palavras que a gente usa, o que dirá prestar atenção a quem nós estamos falando? O nosso temor vai mudar completamente, dependendo da forma que nós reverenciamos o nosso Deus. A gente deve contemplar quem Deus realmente é, antes da gente sair falando qualquer coisa. É claro que eu não estou defendendo aqui que a gente tem que alterar o nosso tom de voz. Eu agora tenho que falar de uma forma mais certinha, não posso errar o português, eu tenho que prestar atenção aqui em cada coisa que eu vou falar, só para a gente fingir que a gente está sendo, talvez, reverente diante dele. A palavra vai ensinar que Deus ensina a gente a chamá-lo de Pai. Jesus ensinou isso quando Ele esteve entre nós. O nosso Deus é um Pai para a gente deve ter intimidade com Ele, buscar isso, mas a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer quem Ele realmente é. Ainda que a gente entenda que Ele é nosso Pai, a gente não trata o nosso Pai de qualquer forma. A gente não trata o nosso Pai com desrespeito. Esse é o ponto aqui. A gente não deve se aproximar da presença de Deus sem temor. A gente precisa ter temor. Diante de quem Deus é, a coisa mais perceptível é a nossa total insignificância em relação à sua grandeza. Um teólogo muito conhecido chamado R.C. Sproul, ele disse certa vez: os seres humanos não se dão conta ou se convencem da sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. A Bíblia ensina para a gente, Salmo 19, verso 1, que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, toda a criação revela a grandeza, a majestade do nosso Deus, e tudo isso por um único propósito, que nós o adoremos,
que nós lembremos sempre quem Ele é. Deus deixa estampado a sua grandeza em toda a sua criação. É para a gente em todo tempo olhar e falar: Senhor, glórias ao seu nome. Seja exaltado, Senhor, na minha vida, em tudo o que eu fizer, seja glorificado. Eu existo para você. Quem sou eu perto do Senhor? Como eu te amo, Senhor. Nós temos um Deus que é altamente criativo, a gente pode ver claramente a diversidade na criação. Tudo isso existe para quê? Para que a sua glória brilhe, para que a sua glória aumente cada vez mais e que nós o reconheçamos como o único e suficiente Deus. Infelizmente, a gente é capaz de esquecer de toda a sua grandeza, de toda a sua perfeição. A gente tem um tipo de amnésia espiritual. Por isso a gente precisa trazer à nossa memória quão maravilhoso e perfeito Ele sempre é, e nós precisamos temer o nosso Deus. A sua própria palavra ensina para a gente quem Ele é. Ela mostra para a gente diversos atributos a respeito desse Deus grandioso. Por exemplo, Deus é santo, Ele é perfeitamente santo. Declarar que Deus é santo significa dizer que Ele está separado, distinto de nós. Ele não é como nós, Ele não tem nenhuma falha, Ele não tem nenhum defeito, Ele não tem nenhum erro nele. Por isso a gente não pode penetrar na profundidade de quem Deus é. Nada, ninguém pode ser comparado a Ele. A sua santidade perfeita, por definição, assegura para a gente que as nossas palavras não podem contê-lo, não podem nem descrevê-lo. Nós adoramos um Deus cuja descrição nunca pode ser considerada exagerada. Ainda que você crie qualquer tipo de adjetivo que coloque Deus, de alguma forma, no superlativo, que fale que Deus é muito alguma coisa, a gente nunca vai conseguir descrever quem Ele é de fato. Ele é totalmente santo. Um outro exemplo, Deus é eterno. Deus sempre existiu, da eternidade passada à eternidade futura. Deus Ele simplesmente existe, desde antes da criação da terra, do universo, até mesmo dos anjos. Deus está além do tempo. Esse é um conceito humanamente impossível de entender. Outro exemplo, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, é impossível enganar a Deus, Ele conhece cada pessoa de uma maneira totalmente profunda e única, específica. Ele conhece os seus pensamentos antes mesmo deles virem à sua mente. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ainda que você não creia que existe um Deus totalmente soberano e único, um dia esse Deus vai cobrar de cada um diante dele, no julgamento final. Deus é todo-poderoso. Colossenses capítulo 1, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo foi criado para Deus. Quantas vezes a gente pensa que Deus existe para nós? Quantas vezes a gente fica chateado se alguma coisa acontece diferente daquilo que a gente estava planejando para a nossa vida, ou para algum momento da nossa história? Quantas vezes a gente se aborrece se Deus não interfere em alguma situação que a gente tem orado e pedido? Quantas vezes a gente questiona quando a gente passa por alguma dificuldade? A pergunta que fica é: você é capaz de adorar um Deus que não é obrigado a dar explicações a você sobre as coisas que Ele faz? Não seria arrogância achar que Ele nos deve alguma satisfação? Deus é justo. Deus é o único ser que é realmente bom. E é Ele quem estabelece os padrões do que é bondade. Ele odeia o pecado. E por odiar o pecado, Ele tem que punir os pecadores. E é por esse motivo que Jesus encarna como um ser humano e dá a vida naquela cruz. Alguém tem que morrer por causa do pecado, porque Jesus, sendo perfeito e sendo Deus, deu a vida naquela cruz. Eu e você podemos encontrar perdão. Se Jesus não
tivesse sido o homem, não tivesse dado a própria vida naquela cruz, eu e você não encontraríamos perdão, eu e você não estaríamos aqui essa noite, nesse lugar, eu e você não teríamos paz, eu e você não teríamos alegria verdadeira, nós não encontraríamos vida. Deus sempre odiou o pecado e Ele pune o pecado, e Ele é totalmente justo ao fazer isso. Galera, por que eu falei tudo isso a respeito de Deus? E ainda existe muito mais. Se a gente fosse falar de tudo a respeito daquilo que Deus é de fato, que a palavra ensina, a gente teria que ficar aqui um fim de semana de treinamento inteiro para tentar falar pelo menos o início. Esse é Deus, mesmo sabendo que toda descrição ainda é insuficiente. E quando a gente para refletir em todas essas informações, em todos esses atributos, mesmo sabendo que existem muitos outros, a gente para pensar mais uma vez, o que aconteceria se antes de você pronunciar a primeira palavra diante desse Deus, você parasse um pouco para tentar contemplar quem Ele realmente é, tudo o que Ele fez pela sua vida até hoje, todo o perdão que Ele já te concedeu, todo o amor que Ele derrama sobre a sua vida, toda a bondade que Ele tem por você. Como seria o nosso relacionamento com esse Deus? Como seriam as nossas orações diante dEle? Tudo muda. Tudo muda. Quantas vezes a gente perde de vista essa percepção? Como consequência de toda essa grandeza, tem um segundo ponto que eu quero trazer aqui essa noite. É o mesmo que o salmista vai dizer, como nós somos pequenos e frágeis. Como nós somos pequenos e frágeis. Davi continua no verso 4, depois de se perceber diante de Deus, o homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Depois que Davi percebe a grandeza, o poder, o cuidado de Deus, e é tomado por uma convicção de insignificância perto dele, só existe uma coisa a fazer: reconhecer a sua própria fragilidade, a sua finitude, reconhecer quão breve a vida é de fato, quão pequeno nós somos diante desse Deus. Como a gente falou antes, a gente vive no nosso dia a dia, cheio de afazeres, cheio de atividades, cheio de coisas nos nossos trabalhos ou nos nossos compromissos, e tantas vezes a gente se esquece desse Deus. E a gente acaba não tendo a noção da brevidade da vida. A gente fica achando que vai viver para sempre. Da mesma forma que nós somos inclinados a nos esquecer quem Deus realmente é em toda a sua glória, em toda a sua majestade, nós também esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos o nosso tamanho, nós esquecemos do que nós somos feitos. Tiago, capítulo 4, versos 13 e 14, a Bíblia Sagrada ensina para a gente: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Será que a gente tem a real noção da brevidade da nossa vida? Quão passageira é a nossa vida? Um autor certa vez escreveu: intelectualmente, todos nós sabemos que vamos morrer, mas nós não temos de fato essa noção, no sentido de que esse conhecimento se torne parte do nosso ser. Nós não temos essa noção no sentido de viver como se a morte fosse uma realidade. Pelo contrário, a nossa tendência é viver como se a nossa vida fosse durar para sempre. E isso é verdade. Infelizmente, pelo fato de constantemente nós esquecermos que tudo é para Deus, nós esquecemos que nós fomos criados também por Ele e para Ele. E por conta disso, nós vivemos vidas egoístas, vidas distantes, vidas centradas na nossa própria vontade, nas nossas cosmovisões. A vida é como um filme
em que Deus é o autor principal, é o ator principal e é o autor também, e nós somos meros coadjuvantes. Tudo é para a glória dele. A vida inteira existe única e exclusivamente para a glória dele. Diante da fragilidade, da brevidade da vida, a gente precisa entender isso de verdade, trazer isso para o nosso coração, que tudo é sobre Deus, tudo é sobre Jesus, o nosso Salvador, a vida é dele e para ele. A principal lição que a gente precisa aprender diante da nossa insignificância, diante de quem nós somos diante desse Deus, é de que tudo de fato é para ele. Na prática, significa que, se tudo está indo bem com você nesse momento, você então pode viver de modo que o mundo saiba como vive uma pessoa que aproveita as bênçãos de Deus, porque tudo está indo bem com você. Mas tudo está indo bem com você não para que você se satisfaça simplesmente e isso seja um fim em si mesmo, mas para que isso glorifique a Deus. Se a sua vida está muito difícil nesse momento, Deus permitiu que coisas complicadas acontecessem para te dar uma oportunidade de mostrar para o mundo que o seu Deus é grande e é maravilhoso, e pertencer a Ele traz para você paz e alegria, mesmo diante das tribulações, das dificuldades e das preocupações da vida. Sabe qual é a real? A real é que não importa muito em que momento a gente se encontra agora. Ainda que você esteja passando por uma dificuldade, é claro que Deus te ama, é claro que Ele se importa, mas eu espero que você esteja entendendo o ponto que eu estou trazendo aqui. Não importa muito em que momento e estágio da vida nós nos encontremos, o nosso papel é glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as situações, tomando um café, comendo um hambúrguer, estudando com sono, pegando um bebê fofo no colo, passando por dificuldade ou não, passando por preocupações ou não. O grande objetivo da nossa vida é apontar para Jesus, o nosso Deus. Ele é o grande astro, Ele é quem deve brilhar, Ele é quem deve aparecer, o filme é sobre Ele. Como nós somos frágeis e insignificantes, tudo é para o nosso Deus, tudo é para o nosso Deus. Senhor, que é o homem para que te importes com Ele, ou o filho do homem para que por Ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Como que a gente aplica esse texto na nossa vida, no nosso coração? Primeira aplicação que eu queria trazer para a gente deve voltar a nos lembrar de quem Deus é. Nós precisamos voltar a nos lembrar quem Deus é. Mais uma vez, aí agora fica aqui essa sugestão. Antes de sair falando qualquer coisa com Deus, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de devocional, como se a vida cristã fosse só um conjunto de regras a serem obedecidas, para um pouco, respira, se coloca na presença dEle e tente contemplar toda a sua grandeza e toda a sua majestade e todo o seu poder. Glorifique a Deus antes de sair falando qualquer coisa. Contemple o seu Criador, adore o seu Deus. Quando a gente se reúne aqui, a gente tem um monte de oportunidade maravilhosa para louvar com todo o nosso coração de verdade, para colocar toda a nossa vida diante dEle, reconhecendo que Ele é digno de louvor mesmo, Ele é digno de adoração mesmo. E a gente precisa fazer isso todos os dias, na nossa caminhada. O ponto é que às vezes a gente faz isso de forma mecânica. Para um pouco, acalma um pouco o seu coração, se coloca diante desse Deus que é glorioso, e a palavra mostra para a gente quem é esse Deus. Ele está sentado num trono, Ele está dominando todas as coisas, todo o domínio está sobre as suas mãos. Quem é esse Deus para você? O que Ele significa para a sua vida? Duas passagens bíblicas apresentam para a gente Deus no seu trono. Apocalipse e Isaías. Apocalipse 4, verso 2. O apóstolo João diz que imediatamente ele se viu tomado pelo Espírito. Diante dele estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém. E ele começa a descrever uma série de coisas a respeito da visão que ele estava tendo. Deus estava sentado no seu trono.
num momento de perseguição, de dificuldade, os cristãos estavam morrendo, e de repente ele tem uma visão de que Deus estava sentado no trono, Deus continuava dominando todas as coisas, nada fugia ao seu controle. Essa é a ideia. Isaías 6:1, o profeta diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O que a gente precisa aprender com essas visões é que, por exemplo, João, no livro de Apocalipse, ajuda a gente a imaginar como é a sala do trono de Deus em toda a sua soberania, em toda a sua glória. Isaías vai ajudar a gente a se lembrar como deve ser a nossa única reação diante de um Deus como esse. Tanto que na visão dele depois ele vai dizer: Senhor, quem sou eu diante de você? Eu sou um homem de lábios impuros. Ele se vê completamente distante desse Deus, completamente sujo, diante de um Deus tão grandioso e santo. Nessas duas descrições, a gente vai ver que eles terminam em profunda reverência diante de quem Deus é. Em todos os relatos bíblicos que as pessoas se dão conta de que estão na presença de Deus, há sempre uma profunda reverência, há sempre um profundo temor. Quem é esse Deus, Senhor? Quem sou eu diante de você? Isso precisa ensinar para a gente a postura que a gente tem que ter diante dele. Essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Então, volte a se lembrar quem Deus é. Volte a se lembrar, traga para o seu coração quem Deus é. Ele não é aquele amigão bacana, não. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele permite que a gente o chame assim. E a gente deve ter essa intimidade com Ele, mas sempre com profundo temor. Sempre com profundo temor. Segunda aplicação, a gente precisa cuidar do nosso coração e não se esquecer quem nós somos. Nós devemos cuidar do nosso coração e não se esquecer quem nós somos. Como nós somos frágeis, como nós somos fracos, como nós somos pequenos. Galera, a gente não sabe até quando a gente vai viver. Você não faz ideia de quando Deus vai te levar. E se for essa noite? Isso pode acontecer. Quando chegar esse momento, o momento que Deus tem para cada um de nós, não existe mais nada a fazer. E a pergunta que fica é: você está preparado? Você tem certeza da sua salvação? Como está a sua vida com Deus? Eu me lembrei de uma história de uma menininha de 14 anos de idade, chamada Brooke, uma adolescente, teve um encontro com Jesus, apaixonada por Jesus, crente. Era tão crente que começou um estudo bíblico na sua escola. A história dela diz que ela usava o dinheiro que ela ganhava como babysitter, como babá, para comprar bíblias e dar para os seus amigos que não eram salvos. Ela, com 12 anos de idade, escreveu uma declaração. Um trecho da declaração dela dizia assim: eu vou ser uma daquelas pessoas que vai a algum lugar com uma missão, com um plano incrível, um plano que muda o mundo e nada vai me impedir. Eu vou ser um exemplo para outros, eu vou orar por direção. Eu tenho a minha vida inteira pela frente. Eu vou oferecer a outros a alegria que eu tenho e Deus vai me dar mais alegria. Eu vou fazer tudo o que Deus me pedir para fazer. Eu vou seguir os passos de Deus. Eu vou fazer o meu melhor. Com 12 anos de idade, ela escreve uma declaração que é linda. Esse é um trecho. Com 14 anos de idade, ela sofreu um acidente indo para o cinema e ela morreu com 14 anos de idade. O impacto dela, obviamente, permaneceu na sua geração. Lá no seu enterro, vários amigos leram poemas e falaram como a vida dela tinha sido um exemplo de alegria, de devoção a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que vai viver muitos anos ainda. A gente acha que vai viver para sempre. Mas você não tem como saber quando Deus vai levar a sua vida. Você não faz ideia. Deus pode te levar essa madrugada. Deus pode te levar amanhã. Quando esse momento chegar, não existe mais nada que você possa fazer a respeito. Você está preparado? Como está o seu coração diante desse Deus? Quantos de nós poderíamos responder a essa pergunta de uma forma afirmativa? Eu estou preparado.
É claro que se a gente for ser honesto, a gente sempre vai ter esse sentimento, Senhor, eu posso melhorar, eu quero me aproximar cada vez mais do Senhor, a gente nunca vai ser perfeito nesse mundo, mas será que hoje a gente pode dizer, Senhor, eu estou em paz, pode me levar? Senhor, o que eu mais quero é estar na Tua presença para sempre. Senhor, a minha vida tem sido tão maravilhosa, eu me sinto tão abençoado, você me deu uma família tão linda, Senhor, mas nada se compara a você. Pode me levar, Senhor, só cuida dos meus queridos aqui, por favor. Mas pode me levar, meu coração está totalmente em paz. Um escritor inglês chamado A.W. Tozer disse certa vez, por causa do seu pecado, uma pessoa pode desperdiçar a vida, o que significa desperdiçar aquilo que nós temos de mais parecido com Deus na terra. A gente precisa ter a convicção de que a nossa vida pode acabar num instante, no estalar de dedos. Só Deus sabe quando isso vai acontecer, mas pode ser a qualquer momento. Você não sabe até quando você vai viver. A gente precisa cuidar do nosso coração e nunca se esquecer quem nós somos. Não apenas nos lembrarmos de quem Deus é em toda a sua glória e soberania, mas quem nós somos diante dessa verdade, porque nós somos frágeis, a nossa vida é breve. Nós somos seres pequenos, amados por um Deus que é totalmente grandioso, poderoso e santo. Eu quero concluir contando uma história curta. Uma vez um amigo de um pastor falou isso para ele, e esse pastor contou isso. Perguntaram para essa pessoa, um cara que era crente, você não está dedicando tempo demais a servir os outros e doando além do necessário? Ele respondeu, eu fico pensando se você me diria isso depois da nossa morte. A gente precisa parar de viver de uma maneira egoísta, sem nos lembrarmos do nosso Deus. A nossa vida é curta. A morte costuma chegar quando ninguém espera. E todos nós que estamos vivos, somos lembrados disso de vez em quando. A nossa percepção a respeito de Deus muda completamente, dependendo da distância que a gente vive dele. Como eu falei no início aqui essa noite, que diferença a distância faz? Quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais perto, mais próximos nós caminhamos do nosso Salvador, mais o sentimento do nosso coração é, Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou filho do homem para que por ele te interesses, o homem é como um sopro. Esse texto não é sobre nós nos humilharmos, simplesmente. Esse texto é sobre reconhecermos e entendermos quem é Deus, quem Ele é. Então, nessa noite, se aproxime do Senhor. Se você está vivendo uma vida distante, se aproxime dEle nessa noite. Reconheça esse Deus como um Deus totalmente grandioso. Perceba que você não é nada sem a presença dEle no seu coração. Se arrependa dos seus pecados, se aproxime desse Jesus, do seu Salvador. Deus é tudo, a sua grandeza está muito acima dos nossos pensamentos. Que o Espírito Santo ajude a gente a nos lembrarmos novamente quem Deus é e a não nos esquecermos quem nós somos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus, que lembra verdades ao nosso coração. A gente precisa lembrar quem Você é, Senhor. E a gente não pode se esquecer que nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos pequenos e fracos. A nossa vida é frágil, é muito breve. Não deixe a gente desperdiçar nenhum segundo, Senhor. Não deixe a gente desperdiçar esse tempo precioso que Você nos deu para viver aqui. Que a gente viva todos os dias para a Sua glória, querendo Te dar toda a honra, todo o louvor, que a gente apresente Jesus, o Seu Evangelho para as pessoas e que a nossa vida seja relevante para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.